Bom dia, galerinha. No horário atual já é boa tarde, né? É início de meio-dia, na data do dia 17 de fevereiro de 2025. Tô ao lado aqui do meu filho Miguel Livre. Bom, queria fazer uma pequena reflexão sobre um pai e filho. Esse aqui é o meu filho, né? Miguel. Ele é meu segundo filho. Dos homens, ele é o mais velho. Tem 16 anos aqui nesse momento. Deus tocou no meu coração, eu refletindo sobre o amor de pai, de filho, com um vídeo que meu pai me mandou ontem. E eu me refletiu umas coisas que eu fiz hoje o dia todinho para esse rapazinho aqui, né? Ele tem mania de esquecer as coisas, então eu pensei em deixar aqui esse vídeo salvo para quando ele for pai, ele lembrar disso aqui, né? Ou cabe eu pergunto para ele assim: Miguel, lá na Argentina tu lembra não sei o que ele tinha uns 6, 7 anos. Ele não lembra. Às vezes tem coisa de... Aí tudo bem, você vai dizer, ele tinha 6, 7 anos. Mas tem coisa que com 2 dias ele já não lembra. Então, eu resolvi deixar isso registrado com a mensagem para quem vai ouvir sobre o amor de pai, sobre a linguagem de amor de pai de um filho. Hoje eu passei o dia todinho para resolver o negócio desse rapaz. Para ele tirar um documento, né? Carteira de estudante. Ele não mora comigo. Mas é como se ele morasse. Todo dia ele está comigo, todo dia nós estamos juntos. A gente faz um devocionalzinho bíblico de manhã. Eu vou deixar ele todo dia no colégio. Ele estuda no centro da cidade, na capital do Ceará. E é bem longe daqui de onde a gente mora, alguns quilômetros. Então todo dia eu vou deixar ele na minha moto para lá. E hoje foi o dia todo para resolver o negócio dele aqui. Só que não foi só hoje, né? Começou sábado, batendo cheques, indo atrás de resolver isso, de imprimir não sei o que. Ele não tinha um documento tal, tinha que... Foi um dia todinho para resolver isso aqui, para ele requerer a carteira de estudante dele, para ele ter direito a meia aqui na capital do Ceará. Aí a reflexão que eu trago para vocês é o seguinte: muitas vezes a gente não sabe a linguagem de amor das pessoas. Quando a gente é filho, a gente acha que linguagem de amor é o presente, é o pai dizer sim toda hora. Quando o pai diz não, o pai é ruim. Quando o pai não pode dar aquilo que você quer, o pai é ruim. E muitas vezes quando a gente é filho, porque eu sou filho, vocês vão entender. Vejam o vídeo até o final. Vocês vão entender o que eu vou dizer aqui. No final vocês vão entender o começo do vídeo. Quando a gente é filho, a gente só quer receber sim dos nossos pais. A gente não entende. E a gente só entende isso como linguagem de amor. A gente não vê um dia todinho que você perde para resolver problema, para bater chefe. Aí o filho fica ali esperando, abobalhado. E o pai correndo para um lado, para o outro, e lutando, e fazendo isso, e perdendo oportunidade de emprego, porque eu trabalho como moto-uber. Então 1 hora minha de trabalho é uma perca financeira. É um ganho para o filho, mas eu estou deixando de ganhar dinheiro para poder honrar meus compromissos, para poder resolver esse problema, porque não tem quem resolva para ele, quem tem que resolver é o pai dele. Então, eu tenho que fazer tudo isso. Então, às vezes, os filhos acham que o pai só é bom quando ele compra a camisa, quando ele dá um tênis, quando ele dá uma calça nova, quando ele dá um dinheiro para um parceiro, quando ele diz não. Mas a gente nem percebe a linguagem de amor. O pai perde um dia todinho, se estressa. Fui deixar ele hoje, o pneu estava furado, tive que comprar um outro pneu sem poder ter. E toda uma burocracia que demora. O vídeo ia ficar muito longo para me contar esses detalhes. Então eu estou registrando isso aqui, porque muitas vezes o filho não diz nem obrigado para o pai, para as pessoas, não dá um abraço, não reconhece. Aí depois ainda leva o nome de ruim, que o pai é ruim, que o pai disse um não, que o pai não teve o dinheiro para passear, para isso, para comprar a blusa do time, não sei o que, etc. Às vezes quando a gente é filho, a gente não sabe os custos do pai. A gente faz todo esse esforço, ele é um bom filho. Quero deixar isso registrado. Eu dou uns carão nele, pego pesado com ele, mas ele baixa a cabeça e não me responde. Depois reconhece, pede desculpa. Ele é um bom filho. Então às vezes eu faço todo esse esforço do mundo, fico estressado, gasto um dinheiro fora para tentar resolver as coisinhas dele, para ele ter uma vida melhor do que a minha. Porém, ele é um bom filho. Agora eu não fui um bom filho. O meu pai, eu não entendia ele. Eu não entendi o meu pai, né?
Então o meu pai, ele disse muito não para mim. E eu entendia que ele era um mau pai. Só que meu pai tinha que administrar a casa toda, eles tinham um negócio, tinha que pagar funcionário. Meu pai tinha uma pequena farmácia. Tinha que ter mercadoria, tinha que ter vendas, tinha que pagar os seus funcionários, tinha que pagar a minha escola. Eu estudei a vida inteira em escola particular. Meus irmãos nem todos estudaram em escola particular. Então eu não via esse esforço do meu pai, né? Então eu via com meu pai como um homem muito ruim. Só a minha mãe que era boa, porque minha mãe estava comigo, minha mãe conversava comigo, ela me dava merenda. Quando a gente saía era ela que ia correr. Só que minha mãe não tinha dinheiro, o dinheiro vinha do meu pai. Então meu pai deixava de ir para um lazer comigo, ficava trabalhando para pagar para minha mãe levar para uma praia, para um cinema. Todas as férias, nossa, o papai tinha os vídeos dos Trapalhões, da Xuxa, da Angélica. O papai passava 6 meses juntando dinheirinho para quando chegasse as férias nós temos um direito de passeio nas férias. Aí eu ia para o cinema. Quem levava era a minha mãe. Meu pai nunca me levou para o cinema, nunca. Se eu for contar as vezes que eu fui pro cinema com esse aqui, nem eu lembro mais. Acho que por ano a gente vai 20, 15 vezes por ano. Temos ido menos, mas todo ano a gente ia 15, 20 vezes. Não podia cair um filme novo, a gente ia pro cinema. Então, meu pai não me levou para cinema. Eu nunca tive esse privilégio de sair com meu pai. Só que meu pai ficava trabalhando para minha mãe me levar. E muitas vezes eu pedia ao meu pai um dinheiro para ir para um cinema com os amiguinhos, com a namoradinha, não sei o quê. Meu pai dizia não, meu pai não me dava dinheiro, eu tinha que trabalhar para ter o dinheiro. Ele aqui não precisa trabalhar para ter dinheiro, que eu dou um jeitinho de dar as coisas dele. Mas no meu tempo, meu pai, eu dizia que meu pai era ruim, falava mal do meu pai para todo mundo. Só que meu pai estava me ensinando a ser homem. E meu pai tinha outras prioridades, pagar a escola, que era caro, fardamento, colégio. Eu não tinha alguns privilégios que os alunos tinham da escola particular. Todo passeio da escola, meus amiguinhos iam. Eu nunca fui para passeio da escola. 2 meses tinha um passeio da escola pago. Então meu pai não me pagava para mim. Os meus colegas às vezes tinham livros comprados. O meu era xerocado às vezes. Tive alguns privilégios, mas eu não tinha o privilégio que todo mundo tinha naquele período. Então o meu pai nunca sentou comigo para conversar, para trocar uma ideia. Eu todo dia pergunto como é que foi o teu dia. É verdade ou não, seu Miguel? Pode falar. Todo dia eu brigo com ele que ele não me conta nada. Eu que fico, como é que foi a escola? Como é que foi a célula? E o culto? Não sei o que. O meu pai nunca me perguntou como foi o meu dia. Nunca quis saber. Então assim, meu pai não era ruim. O meu avô não passou amor pro meu pai. E o meu pai não passou o amor que eu esperava na época. Mas a linguagem de amor do meu pai era nunca deixar faltar comida na minha casa. Eu tinha um mercantil farto, tinha mais de uma opção de lanche. Mas para isso meu pai trabalhava muito duro para acontecer. Com isso meu pai era um cara ausente, porque ele passava o dia trabalhando, saía também, fazia as coisas dele, as farras dele, final de semana. Mas na semana meu pai não tinha tempo para assistir filme comigo. Na época era videocassete, que a gente alugava o filme. Meu pai não tinha tempo porque ele tinha que trabalhar. Então muitas vezes eu tiro a minha folga para mim sair com eles, com esse rapazinho, com os outros irmãos dele, com a irmã dele. E o lazer às vezes é voltado para ele. Às vezes eu nem estou muito animado, mas eu vou, me animo com os meus filhos. E eu quero trazer essa reflexão para vocês. Ele é um bom filho, eu dou um carão nele, baixa a cabeça e ele não me responde. O meu pai me dava um carão, eu passava uma semana, um mês sem falar com meu pai, com raiva da atenção. Eu achava que o sim era o amor de um pai. E muitas vezes o não é a maior demonstração de amor de um pai. Então, você que é filho, entenda que muitas vezes seu pai não vai corresponder como você quer. Ele não vai te dar o dinheiro que tu quer. Ele não vai deixar tu ir para a festa que tu quer, como meu pai não deixava eu ir. Ele não vai te dar tudo que você deseja. Porque nem tudo que a gente quer faz bem pra gente. Às vezes a gente não tem maturidade, a gente acha que sabe tudo da vida. O nosso pai é atrasado. Meu pai não sabe como era na minha época, né? Vocês não vão nem entender o que eu vou dizer. Não sabe o que é um jogo de bila, não sabe jogar os cortes da raia. Meu pai não sabia jogar bola direito, não sei o que. Ele não entende o que a gente tem que gastar dinheiro para comprar um meião. Que o treinador do time não tem o investimento. Meu pai dizia que era coisa de besta ficar pagando para jogar. Então, às vezes, o pai vai estar, de fato, ele não entende algumas coisas. E ele tem medo do que é o novo.
Ele tem medo de tudo que sai do domínio dele, sai do controle dele. Mas olha, valorize o seu pai. Vai chegar um dia que você vai ter que filmar para lembrar de algumas coisas, como eu estou filmando, para ele não esquecer disso aqui. Então valorize seu pai enquanto ele ainda está vivo. Se você ainda tem chance, fique perto dele. Deixe ele reclamar, coisa. É a fase da vida dele. Existe uma cobrança muito grande para um pai. A sociedade ensina que o homem tem que ter dinheiro, não é a mulher que tem que ter dinheiro, não. Então a sociedade cobra muito do homem. Então o cara tem que trabalhar muito, então ele tem que estar com a mente boa. Tem dia que nós estamos baqueados, não tem com quem conversar, não tem com quem falar, não tem com quem dizer, tem medo de mostrar a fraqueza do seu coração, o medo de não dar certo, de investir errado, perder tudo, e os filhos não ter o que comer, a mulher não ter o que comer, não ter o que vestir. Então você quer se aventurar, fazer uma viagem, comprar uma coisa melhor, você tem medo. Você olha e vê o seu filho com uma roupinhazinha mais ou menos, já fica desanimado, mexe com o seu psicológico, você não pode dar uma coisa melhor. Então filhos, valorizem o pai de vocês, o que ele pode fazer. Não julgue eles com a medida do seu coração. Tente entrar na mente do seu pai para entender a linguagem de amor dele. Seu pai pode nunca dizer eu te amo com a boca, mas todo dia quando você almoçar, lembre-se, ali está o teu pai te dizendo eu te amo. Talvez o teu pai não te dê a carne que você quer comer, mas está comendo ali o ovo. Todo dia teu pai está dizendo eu te amo para você. Então valorize o seu pai e estudem. Se vocês vivem, não comem o que vocês querem agora, se seu pai não tem dinheiro para lhe dar toda hora para comprar roupa ou passeio, estudem para vocês terem uma melhor condição para os filhos de vocês. Às vezes é consequência nossa como pai de não ter estudado, não ter valorizado, para dar uma condição melhor para os filhos. Estudar numa escola particular, que meu filho não estuda, eu não tenho essa condição que meu pai teve para mim. Então assim, meu pai abdicou de muitas coisas para dar boas coisas, porém eu não reconhecia. Era um menino mimado que achava que tinha que ter dinheiro toda hora, que o nível social das pessoas que eu andava eu tinha que acompanhar elas, e eu não tinha. Meu pai me botou para trabalhar com 7 anos de idade, e meu pai não me acordava para ir para o trabalho. Eu tinha que aprender a me acordar sozinho. E ele não deixava minha mãe me acordar. Minha mãe ia lá escondida e me chamava. Eu tinha que ser o primeiro a chegar na farmácia do meu pai. Meu pai dava mais esporro em mim do que nos outros funcionários dele. E eu recebia meu dinheiro por semana, igual os outros funcionários. E meu pai foi me ensinando a ser homem, a trabalhar, a não mexer na curva dos outros. Dei muito trabalho ao meu pai. Mas meu pai nunca ouviu eu mexer na coisa alheia dos outros. Eu nunca roubei, nunca mexi nada dos outros. Então, meus filhos, prestem atenção. Isso aqui não é só para o meu filho, para ele lembrar quando ele estiver velho de mim, não. É para vocês entenderem, os pais de vocês, a cobrança que a gente vive. Entendam que a linguagem de amor do pai de vocês é diferente. Os homens, a grande maioria tem dificuldade de dar um abraço, de dizer eu te amo, de dizer me perdoe, eu errei. Porque a gente foi criado de uma forma diferente, que a gente tem que ser forte, que a gente nunca erra, e etc, etc, etc. Cristo, quando você tem um encontro com o Senhor, ele muda e você passa a ter a humildade. Reconhecer que também erra. Jacó teve 12 filhos, de mais de uma mulher diferente. Ele errou na criação dele porque ele privilegiava mais José. Porém, José não dava trabalho para ele. Você observa que os outros 10 davam trabalho a ele. E Jacó mandava José ir espiar os irmãos para colher a informação. José não dava trabalho para o pai. Então ele era privilegiado porque ele andava com o pai dele. Porque o pai dele dava um carão nele, ele abaixava a cabeça, tá bom papai. Então o pai dele, mesmo pela atitude de humildade, ele fala, eu peguei pesado com José, então vou dar uma manta melhor para ele. Então eu não era assim com meu pai brigava comigo e eu ficava logo sem falar com ele vários dias. O meu outro irmão encostado dele, levava um carão, esporro dele, que no final da noite ele ia com água gelada lá pro meu pai. Ele já amolecia o coração do meu pai, que já viu um homem cheio de cobrança da vida, das coisas, os seus próprios erros, seus próprios pecados, e muitas vezes eu não compreendia. Então ele chegava muito cansado, cheio de coisa na mente, muita cobrança, muita conta para pagar. Eu lembro dele dizer assim, não tem uma semana que eu não tenho uma conta para pagar. Toda segunda-feira eu tenho 4, 5 contas para pagar.
as duplicatas, que eram os remédios que ele comprava, e dava um prazo de uma semana, ele comprava mais de um lugar. Então, medo de investir e deixar a família sem comer bem. Então, teve o auge do meu pai e teve o declínio financeiro do meu pai, que nós passamos dificuldades. Teve o auge dele também. E eu vi o quanto meu pai ficava mal. Ele nunca entrou no meu quarto, nunca abriu o guarda-roupa. Ele olhava só como ele estava se vestindo, sabia que era a época de renovar o guarda-roupa. Então ele se projetava 6, 5 meses para fazer essas atividades. Então a gente não sabe, quando a gente é filho, a gente não sabe o sufoco que o pai tem. Então eu faço coisas por ele que meu pai não fez. Como não tem quem faça isso por ele, eu sou separado da mãe dele, eu faço. Hoje ele não entende. Talvez quando chegar a fase dele ser pai, o filho dele não precise, talvez seja mais rápido as coisas, mais online, não precisa nem sair de canto. Aí a gente perde um dia todinho para resolver as coisas dele. Aí acontece problema como esse do pneu furado, tive que gastar um dinheiro que não podia, etc, etc, etc. Eu tive que passar o sábado todinho resolvendo para quando for hoje, não ter dor de cabeça. Então, assim, às vezes eles como filho, nós como filho, a gente não vê o esforço do pai, da mãe, para me matricular nele nesse colégio, como foi, porque não tem ninguém por ele não, para resolver isso aí sou eu que tenho que resolver. Até ele ficar de maior, eu oro a Deus para que ele seja homem. Na idade dele aqui, eu já andava de onde só, resolvia tirar meu título só. Todo o meu documento eu tirei só. O único documento que eu tirei acompanhado foi a minha identidade com meu avô, que já partiu, quando eu fui morar com ele. Que eu dei trabalho aos meus pais, fui para fora de casa, fui morar com a minha avó e com meu avô. Hoje eu tento recuperar o tempo perdido com meu pai. Hoje eu sou pai. E vendo os meus filhos, eu comecei a perdoar as coisas do meu pai. E na verdade, entender que eu cobrava demais o meu pai, que meu pai sempre me amou, mas do jeito dele, não da forma como eu esperava. Então, meus filhos, valorize os pais de vocês. Eles não podem ter o dinheiro para tudo que você quer. Ele pode não ser presente como você quer. Meu pai nunca foi na minha escola. Toda festa Dia dos Pais, quem era minha mãe. Quando a gente era pequenininho. Então meu pai nunca foi. Ele aqui, eu ia para as reuniões da escola, era o único pai presente. Até hoje eu tento ser presente nas coisas desse rapaz aqui. Um dia o Senhor vai me recolher. E eu estou deixando essa reflexão para ele não esquecer e fazer melhor com os filhos dele. E ele refletir e ele lembrar disso aqui e olhar na internet. Então que Deus abençoe vocês. Que Deus sare as feridas do coração de muitos filhos que são feridos com os pais, que não os entendem. E pais que não entendem o coração dos filhos, a rebeldia deles, o comportamento deles. Então, meus queridos, que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Esperamos.